nova chegou na Netflix e, gente, que serinha, né, gente? Como a gente gosta, uma série ali com ação, com pitadas de humor. Então vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série, começando, é claro, ali pelaquela surpresa do início, porque a gente tem o Luke, que é um agente, e ele se surpreende ao descobrir que a filha dele, a Emma, também é uma agente. E aí, gente, tem uma grande virada de chave, porque a Emma inicialmente aparece pra gente e também pro Luke como uma garota ali que é o orgulho do pai, né, que tem ali tudo que ele admira, bem comportada. E aí isso muda bastante, né? Uma garota que ama o pai, que tá tudo bem. E quando ele descobre que ela é uma agente, tem essa virada de chave, porque ele descobre que ela é outra pessoa, gosta de outras coisas, faz outras coisas, tem outro comportamento. Mas eu acho que a maior das mudanças é o jeito que ela trata ele, porque ela passa a implicar muito com ele, a brigar muito com ele. Então eles ficam ali naquele conflito a série inteira. E, gente, eu não vou passar pano pra Emma, não, porque eu realmente achei ela extremamente mimada. Dá pra entender no primeiro momento que ela fica chateada ao descobrir que o pai mentiu a vida inteira a profissão dele, que ele se afastou da família, mas assim, quem melhor que ela pra entender isso, já que ela também mentiu pra família dela aí por anos e também tem se afastado da família por conta do trabalho. Então ela é a pessoa que mais pode entender ele ter feito isso e mesmo assim ela culpa ele. E se ela só culpasse ele, até ia, mas ela trata ele muito mal em diversos momentos. Ela tá sempre brigando com ele, desvalorizando ele. Então eu acho ela extremamente mimada. E tem uns momentos que eu até gosto, como a Rue, por exemplo, que ela chega ali, né, e tem um momento que ela bota uma moral ali e fala umas verdades pra Emma, o fato dela ser mimada e não valorizar o pai dela, e também pro pai dela, pro Luke, né, o fato dessa super proteção dele, viver atrás da filha e da ex-esposa. Então eu gosto bastante dela nesse momento. Ela que é um ponto bem importante na série, principalmente aí como alívio cômico, e ela é bem engraçada, e eu acho que em alguns momentos ela foi essencial, como nesse momento, que ela é aquela que fala as verdades na cara, aquilo que o público tá pensando. E a Emma realmente é extremamente mimada. E isso se manifesta não só em relação ao pai dela, mas em todo o entorno, como por exemplo, o que ela faz com o Carter, gente. Porque ela tem ali um relacionamento com o Carter, mas ela mente pra ele sobre a profissão, esconde isso, começa a se afastar dele, e aí ela fica com o Aldon, mas não conta pro Carter. E isso não acontece só uma vez, não é só um beijo. Ela volta a ficar com o Aldo novamente e mesmo assim ela não conta nada pro Carter. Ela começa a desenvolver sentimentos e não fala nada pro Carter e mente pra ele, estando noiva dele. Então eu gostei ali que o Luke conta pro Carter o que estava acontecendo e a Emma extremamente mimada, briga com o pai, não queria que o Carter soubesse. E aí eu gostei da atitude do Carter de ter terminado com ela naquele momento. E assim, gente, vamos combinar aqui que a série realmente tornou o Aldon muito mais interessante do que o Carter. Eu acho que isso é inegável. E também tem muito mais clima entre ela e o Aldo do que ela e o Carter, gente. Eu acho que isso aí é inegável. Mas a forma que as coisas aconteceram, eu não achei legal. E aqui nesse canal a gente não passa pano pra traição. Então eu não achei legal que ela engana o Carter ao invés de perceber ali que os sentimentos estão confusos e terminar com ele ou dar um tempo, não. Ela trai ele, mente pra ele. Por ela ficaria ali enrolando a situação. Então eu gostei da atitude dele ali naquele momento de ter terminado. Se forem para eles ficarem juntos, que seja depois, quando ela decidir isso. Mas, sinceramente, eu acho que ela tem muito mais clima com o Aldo. E a prova que ela não se importa tanto com o Carter é que, além dela ter traído ele e mentido pra ele, assim que ele termina com ela, não passa muito tempo, ela já vai lá no Aldo e fala: ah, a gente podia sair, né? Tipo, gente, se você ama uma pessoa e está sofrendo, você não vai fazer isso. E nesse momento eu também gostei da atitude do Aldo, né? Que é dar um chega pra lá nela de opa, marrentinha, não é bem assim a situação, eu não sou um step. E realmente eu acho que os dois combinam muito, ela e o Aldon, né? Tem muito clima entre eles. Inclusive, ele é um personagem interessante também, né? A série faz ele ali um personagem bem interessante. A princípio, ele parece só um mulherengo, só mais um ponto de alívio cômico, mas depois eles vão dando mais profundidade pra ele. Ele conta um pouco do passado, as coisas que ele passou e também a questão dos sentimentos dele pela Emma. Então ele vai se tornando um personagem mais interessante. Os dois realmente têm muito clima. Mas se for pra eles ficarem juntos, também acho que é no segundo momento e acho que ele fez certinho ali. Ela super confusa, se achando, aí chega nele, ah, vamos sair, depois de tudo que ela fez. Então eu gostei da atitude dele naquele momento. Acho que eles combinam muito, mas é melhor que eles fiquem depois e não ali naquele ponto, porque ela realmente precisava ali daquela sacudida para dar uma amadurecida, porque ela foi muito mimada, gente. A gente tem que dizer que ela foi muito mimada. E inclusive eu gostei aí desse amadurecimento que ela teve depois, porque finalmente ela faz as pazes com o pai dela ali no final, ela reconhece os erros dela, pede desculpa para ele.
E tem aquele reencontro dela ali com o Carter, a gente vê que ela já está mais madura. Então eu espero que ela esteja melhor aí numa segunda temporada, que ela esteja mais interessante. Acho que a gente vai continuar vendo um pouco, talvez, esse dilema, vocês acham? Vocês querem que ela fique com o Carter? Vocês querem que ela fique com o Aldo? Eu confesso pra vocês que eu acho que ela tem mais clima com o Aldo e eu achei que, apesar dele ter dado ali aquele chega pra lá nela, que eles ficariam juntos mais tarde. Mas ali no finalzinho tem aquele encontro com o Carter, então as coisas são deixadas ali meio que no ar. Já falando do Luke, gente, ele também é um personagem, né, vivendo diversos dilemas. Tem esse dilema com a filha dele, né, essa preocupação, ele tem essa super proteção, e no final é muito bonito, né, eu gosto muito dessa relação de pai e filha, principalmente quando eles fazem as pazes, e também a questão com o filho dele, então eu gostei bastante do desenvolvimento do personagem, como ele foi vendo as coisas de forma diferente, né, ele é um personagem muito interessante, ele é muito durão, mas ao mesmo tempo o jeito dele é engraçado, é dinâmico, não é nada pesado, então eu gostei bastante dele, e ele também tem toda aquela questão com a Tali, né? Que é ali a ex-mulher dele, porque ele não desiste dela. E assim, mais uma vez tem o dedinho da Emma nessa situação, porque ele tenta reconquistar a esposa dele de qualquer maneira, e a Emma fica culpando ele por ter abandonado a família, por ter abandonado a mãe dela. Inclusive, ela fala com ele, o que você fez foi a mesma coisa que eu fiz, né, com o Carter. E, gente, eu discordo completamente. Porque, sim, ambos se afastaram dos seus parceiros, que eles amavam por conta do trabalho. Mas a Emma simplesmente traiu o Carter e começou a ter sentimentos por outra pessoa. Enquanto que o Luke não, ele se afastou da esposa dele pelo trabalho, mas ele sempre amou ela e sempre quis estar com ela, não houve esse tipo de traição. Então eu acho que foram situações bem diferentes. E a Emma faz ele ter um peso na consciência e faz ele terminar com a Tali depois deles finalmente terem reatado. Confesso que eu não curti tanto também a forma como eles se reataram, porque, como eu disse, eu gosto das coisas bem claras, nada de traição, e ela não conversa com o Donnie, então eles ficam juntos ali pelas costas do Donnie, e então não achei isso tão legal, mas torci muito pros dois ficarem juntos. Claro que eu preferia que ela tivesse terminado com o Donnie primeiro. E aí ele termina com ela e a primeira atitude dela é, vou casar com o Donnie. Coitado, ele foi um peãozinho ali no meio daquela situação. E aí tem a cerimônia de casamento. E aí a Emma intervém de novo e fala, pai, você não vai fazer nada? Ela fez o pai dela terminar. E depois ela vai lá xingar o pai dela novamente por não correr atrás da mãe. E aí ele vai lá e finalmente conta a verdade pra ela. Então, pelo menos esse conflito todo serviu pra ele contar a verdade. Gente, tudo bem que os agentes da CIA não podem revelar a identidade, mas para a própria esposa, depois de tantos anos juntos, do amor que eles sentem e assim, dos dilemas que eles sofreram que gerou a separação por conta do trabalho. Eu acho que ele já deveria ter contado para a esposa dele antes. Isso gerou o divórcio dele. Talvez ela fosse mais compreensiva em relação ao trabalho, não sei, mas pelo menos seria a verdade. E finalmente ele conta essa verdade para ela ali no final. E também tem a questão aí, gente, do Boro. Isso porque o Luke, ele tem um certo afeto pelo Boro, né? Ele matou o pai dele anos atrás em uma missão e ele ajudou o garoto, né? Então ele criou um certo afeto com esse garoto e ele se culpa um pouco por vê-lo andar pelo caminho errado, por se tornar um criminoso. Então tem uma questão ali, até que chega aquele momento em que ele precisa escolher o que fazer, sabe que o Boro vai perseguir a filha dele, então ele escolhe a filha dele e deixa o Boro lá para morrer. Mas o Boro vê o anel de noivado da Emma, ele já sabe o nome dela, ele usa essas informações, pesquisa e consegue descobrir do casamento ali da Tully, vai até o local atacá-los. E é ali que eles matam o Boro, né? Então chega ao final esse arco. Mas em contrapartida eles descobrem que o nome deles foi queimado, ou seja, a identidade deles foi revelada. Então eles não podem voltar para casa agora. E isso deixa uma super brecha para uma próxima temporada, porque vai acontecer muita coisa, eles vão ser perseguidos, né? A identidade deles foi revelada, sem contar que agora toda a família tem que lidar com isso de saber a verdade, porque eles não sabiam aí sobre a Emma, nem sobre o Luke e nem sobre os outros, né? Porque tem outras pessoas inseridas ali na família deles, como o Barry. Gente, eu tenho que falar dele porque ele se tornou um dos meus personagens preferidos na série. Ele é engraçado, ele é carismático, assim, ele faz total diferença na trama. Então, assim, eu adorei a relação dele com o Luke, com a Emma, no trabalho. Ele foi um personagem essencial e eu estava gostando bastante do relacionamento dele com a Tina, mas aí nós temos aquele final, gente, super polêmico. Porque o que acontece no final? Primeiramente tem essa questão do Boro, ele vê a Emma com o anel, ele já tinha descoberto o nome dela, então ele vai atrás dessa informação e descobre ali um anúncio de casamento, e é quando ele consegue chegar até lá, né? Descobre ali o local do casamento da Tully e aí chega até
a Emma e o Luke, descobrindo também a identidade deles, e aí eles descobrem que a identidade deles foi revelada para outros criminosos. Então a família, a partir daquele ponto, precisa fugir, porque eles vão se tornar alvos. Além disso, nós temos ali a Tina falando em russo, que mostra que ela tem ligação com os russos, e a gente sabe que tem ali alguém infiltrado na CIA. Então eles deixam ali a entender que a Tina pode ser uma traidora, pode ser uma ameaça. Ficam algumas questões no ar justamente para a segunda temporada, né, gente? Porque nós vamos descobrir agora qual é a da Tina, descobrir mais sobre a Tina, caso tenha uma segunda temporada, e também vamos ver aí essa família que agora vai ter que lidar com toda essa situação de saber a verdade uns sobre os outros e também de estarem fugindo de novos criminosos. E de uma maneira geral, gente, eu gostei da série. Eles usam essa fórmula que tem dado muito certo, né, de misturar aí, fazer um mix entre ação e comédia. Eles utilizam bastante isso aqui. O meu humor, né, não é dos melhores, então não é qualquer comédia que eu gosto, mas eu acho que aqui caiu muito bem. Eles souberam utilizar nos momentos certos e eu gostei, achei os personagens extremamente carismáticos. Algo que eu gostei muito foi as referências, né? Falaram de Lilo e Stitch, De Volta pro Futuro, Liam Neeson, então, tipo assim, eles falam de muitas coisas, tem várias referências. E principalmente por causa do Barry, né? Então eu gostei bastante dessas referências. Além da gente ter o Arnold, né, gente? Dessa vez em uma série que eu acho que foi algo que surpreendeu todo mundo e estava todo mundo aí aguardando. Eu curti bastante. Claro que tem ali muitos exageros, né, gente? Tem um momento ali da granada que ele pega, ele joga, então tem os seus exageros. Mas eu curti de uma maneira geral a série. Deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam da série. Vocês gostavam? Vocês esperavam mais? Com quem vocês querem que a Emma fique? O que vocês acham que vai acontecer na próxima temporada? Então é isso, galera. Tchauzinho!